Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira atividade do ano. É com grande prazer que nós, da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, damos as boas-vindas a quem nos está a assistir ao vivo e a cores e aqueles que depois, eventualmente, venham assistir pela gravação. O primeiro item essencial é agradecer à Nestlé por meio do seu programa Avante, que leva conhecimento a todos os cantos do Brasil, uma parceria que para nós da sociedade é extremamente importante, porque nos possibilita oferecer a todos vocês ensino, um pouquinho de pesquisa, ou seja, conhecimento. Para mim é uma honra estar nesta primeira atividade do ano, pois comecei exatamente o ciclo 24-25 na diretoria da sociedade e sempre o primeiro é sempre marcante. E não poderia começar melhor. Eu não diria que eu vou começar com o pé direito. Eu acho que eu vou começar pulando com os dois pés nesta atividade, porque eu tenho como companheira uma pessoa assim incrível, que eu não vou dizer há quantos anos que eu conheço, porque aí vão dizer que nós estamos muito experientes, mas que é a Flávia Fonseca. Flávia é nutricionista, especialista em terapia nutricional pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, tem experiência no trajeto do paciente, desde a UTI até a sua ida para o lar. Atualmente coordena é coordenadora técnica administrativa da equipe de terapia nutricional da rede Place. Flavinha, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado estar conosco e particularmente comigo nesta primeira atividade de 2024. Dizem que quem começa com o pé direito traz sorte. Nós considero que começamos com os dois pés. Maravilha, Bel, super obrigada pelas palavras, pelo convite, a Braskem, a Nestlé, muito obrigada. Eu também fico muito feliz de estar inaugurando esse momento, né, esse início de ano de atividade. E, óbvio, a gente está aqui em dupla, eu vou apresentar a Bel, a Maria Isabel, doutora Maria Isabel Corrêa, que todo mundo conhece como a Bel, essa criaturinha fantástica, engraçada, cheia de ciências, cheia de pesquisa, que é médica de formação, cirurgiã, especialista em terapia nutricional pela Braskem, e a nossa atual presidente da nossa SBNTR, né? Isso aí. Muito bem. O tema que nós vamos abordar hoje é de extrema relevância. Não que os demais que eventualmente venhamos a abordar sejam menos importantes. Afinal de contas, quem trabalha com terapia nutricional está diretamente relacionado com pacientes de todo tipo. Mas, em especial, hoje nós vamos abordar um assunto que ainda gera algum receio, ainda gera alguns conflitos, que é a conscientização sobre a importância do uso de cateteres nasoentéricos. E vejam, eu já comecei a dizer cateteres. Eu não usei a palavra sonda. Eu poderia ter usado a palavra tubo também. Mas sonda, vocês não vão me ouvir falar sonda. E eu já vou esclarecer por quê. Ainda que na nossa linguagem de dia a dia isso seja usado, não é muito correto, porque inclusive pode ser, se alguém for ao dicionário conferir o que é, pode ficar traumatizado, porque sonda é aquilo que é usado para perfurar estruturas, para perfurar, por exemplo, para passar um tubo de eletricidade, ou para perfurar para procurar petróleo, ou seja, uma estrutura cilíndrica compacta. Então, nós não usamos sondas, nós usamos tubos ou cateteres. Tudo bem, Isabel, mas isso é preciosismo. Não, eu não acho que é preciosismo, porque quando nós batalhamos por uma prática na área da saúde com qualidade, nós temos que
começar com a qualidade desde o momento da nomenclatura. Então, já comecei provocando, não vamos falar de sondas, nós vamos falar de cateteres ou de tubos, que, na verdade, a tradução da palavra em inglês é exatamente tube, tubo. Tá bom? Flavinha, sinta-se à vontade para usar a palavra que você quiser. Claro, isto é uma provocação, mas eu acho que é um pouco, a gente precisa também ter uma conscientização, não só do que nós usamos, mas da nossa língua maravilhosa que é o português. E eu, obviamente, né, com este sotaque preservado, apesar dos 40 e tantos anos no Brasil, sou uma grande defensora da nossa língua, que é uma língua rica, maravilhosa, tem uma palavra única, que é saudades, e defendo-a integralmente na sua forma correta. Então, vamos lá. Semana da conscientização da importância do uso de cateteres. Flávia, me conta aí, nesta longa caminhada, desde o CTI até ir para casa, o que você considera que foi ou é a maior dificuldade ao indicar um cateter para um paciente, independente da idade, que nós vamos de crianças até extremos de idade. Qual que é a sua percepção sobre o assunto? Cara, Bel, eu acho que a principal dificuldade é realmente a gente conseguir equalizar para a equipe de saúde, para a equipe como um todo, não estou falando da equipe da terapia nutricional, mas para a equipe de saúde como um todo, a entender a relevância, a importância do impacto do estado nutricional e postergar esse uso, esse acesso. Eu acho que a gente já está aí, a gente, óbvio, que vai entregar a nossa idade, mas eu já estou formada há 25 anos, a gente já sabe que dentro do hospital, ou o doente ele está em risco nutricional, ele está desnutrido. Não tem como fugir disso. A gente sabe que já tem artigo já de muito tempo, lá de 74, a gente já sabe do esqueleto no armário do hospital, dizendo, né, da falta de atenção da equipe, dessa dificuldade da gente entender a relevância e o impacto do estado nutricional. Você com o Ibranutri, lá em 96, 98, já mostrou para a gente que 48% desses pacientes estão desnutridos na admissão, e a gente fica horrorizado quando a gente relembra isso e entende que daquela população inteira, só 21% fazia algum tipo de terapia nutricional, né? Então isso é muito relevante. Depois você publica a meta-análise, reforça isso, e se a gente for ver a publicação agora, não está saindo muito disso. O que a gente precisa? A gente precisa de novas publicações, a gente precisa de novas tecnologias? Não, na verdade. E aí, qual que é o link, né, que a gente tem com isso tudo e com essa live, com esse assunto? A gente precisa não desistir enquanto sociedade, a gente precisa insistir, e não é com nova tecnologia, é com educação, é com barulho, é com educação, né, é fazendo o que a gente está fazendo aqui para que a gente consiga oportunizar um olhar mais direcionado. Quando a gente olha, quando eu falo de equipe de saúde, não estou falando da equipe médica, da equipe da enfermagem, é como um todo. Se a gente for olhar para a equipe médica, o endocrinologista ele se aproxima um pouco mais da gente, o geriatra, o pediatra, mas a gente ainda tem uma necessidade de conscientizar mais pessoas com relação à importância, né, desse olhar nutricional. E aí, quando a gente olha essa importância, sendo um pouco até filosófica e pensando no desfecho disso na consequência, hoje está o envelhecimento batendo a porta, a gente sabe que a expectativa de vida cada vez está maior. E quando a gente olha a repercussão do estado nutricional, né, com todo o avanço que a medicina teve, os sobreviventes ou vítimas, né, da terapia intensiva quando esse paciente fica grave, a pergunta que eu me faço, enquanto profissional da saúde, e até mesmo pensando numa gestão, numa transição de cuidado, como é que eu devolvo para casa esses 75% de indivíduos desnutridos que eu recebo na transição? Que 99% vem de um hospital. Eu consigo levar para casa? A boa nutrição feita no momento vai levar esse paciente para casa? Vai. Mas em que tempo, em que time eu estou perdendo nesse intra-hospitalar enquanto equipe para trazer esse paciente melhor? Às vezes, o tempo, né, a repercussão desse estado nutricional, a alteração dessa capacidade orgânica, ela é tamanha que esse tempo de recuperação, se é que ela vai acontecer, demora muito. Isso altera funcionalmente, isso altera a atividade de vida diária, altera esse indivíduo para a sociedade. A gente precisa pensar nisso. Qual o impacto, né,
que essa negligência nutricional intra-hospitalar, esse retardo da indicação, essa repercussão causa na vida dos nossos pacientes, a gente está muito relacionado à nossa função enquanto sociedade, enquanto educador, enquanto prescritor que somos, fazer esse barulho, né, nessa turma. Você falou uma palavra que eu gostaria que você elaborasse um pouquinho mais. Vou justificar. Acho que entre nós, profissionais que agem com a terapia nutricional, sejamos médicos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, está bem clara a importância da indicação precoce e principalmente do uso do cateter, que eu depois vamos chegar lá a alguns aspectos técnicos, mas para nós há um viés, é fácil indicar. Vamos discutir as indicações precisas mais adiante. E nisso, você, quando eu te fiz essa pergunta, você usou uma palavra que eu gostaria que você elaborasse, que é a conscientização dos profissionais de saúde. Certamente não somos nós, porque nós somos enviesados. Então, essa conscientização é do outro profissional. Elabora um pouquinho sobre isso. Bel, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande no que a gente fala nas nossas ações, na nossa atitude do dia a dia. Eu acho que essa conscientização, ela começa dentro da academia, né? Ela começa dentro da graduação, com o nosso apelo e a nossa necessidade de falar sobre isso, não só dentro da disciplina que a gente milita e como nutricionista, mas trazer isso para um fórum maior. A gente precisa fomentar essa conscientização com as altas lideranças dentro das instituições. A gente está falando de gestão, de diretoria de hospital, a gente está falando de operadora de saúde, a gente está falando com acadêmico, com residente na ponta. A gente precisa construir um ambiente onde a gente possa falar, sim, o óbvio que precisa ser dito, porque a gente não tem dúvida, do ponto de vista fisiopatológico, de todos os saberes, que isso tudo se cruza e se conversa, porque não é possível que as pessoas possam entender que uma doença comum, que é aquela com uma prevalência maior que 10%, a desnutrição com essa prevalência tão grande não pode ser uma doença comum. A gente não pode acreditar que seja simples ou que não seja algo que não incomode, né, um profissional da saúde, de um indivíduo com uma diarreia, que a gente sabe que vai expoliar o estado nutricional, um indivíduo com uma hipominemia, um indivíduo que esteja anêmico, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer, por mais que seja óbvio para muitas especialidades, a gente precisa trazer a fisiopatologia mais falando a nosso favor e tentar esgotar isso para todas as camadas da onde a gente cruzar. Eu acho que isso quando a gente fala de profissional. Eu acho que tem um lado da força aí que também a gente acaba por esquecer, e cada vez mais com o advento da palavra do empoderar, a gente precisa trazer essa família, esse paciente, esse cuidador para perto. Como a gente fala na transição, eles são os monitores do processo assistencial. Eles são os elementos que vão ajudar a gente a monitorar um processo, a trazer a equipe para junto deles, né? É tudo centrado no paciente, mas na prática isso acontece. Como é que a gente ganha força, né? Eu lembro que teve uma época que eu brinquei, eu falei, nossa, a gente vai empoderar a família com prescrição médica, cobrar o suplemento? Sim, vai incomodar na primeira semana, mas na segunda está todo mundo de olho e fazendo melhor do que fez na semana anterior. Então, eu acho que essa conscientização, ela tem que ser capilarizada, para o cuidador, para o agente de cuidado, para o paciente quando tem condição de autonomia, de poder de decisão, para o copeiro, para o técnico de enfermagem, para o maqueiro. Todo mundo pode ser um veículo e um vínculo para desenvolver. Linda as suas frases, concordo integralmente. Mas, nutricionista Flávia, você vai querer pôr um tubo no nariz do meu vozinho? Como que você vai fazer isso? Vai doer? Olha só, vou ter que prender a mão dele. Mas aqui, isso é muito ruim. Sim. Como? E aí vem, veja bem, a terapia nutricional,
nós não somos donos dos doentes, nós somos interconsultores. Aí o colega que nos pede a interconsulta ainda fala assim, nossa, mas vocês estão indicando um cateter, um tubo? Mas é uma criança, vai incomodar demais. Olha para o rosto dela, vai se ver no espelho. Como que você tem coragem de indicar isso aí? Explica para ela. Eu sou a mãe da criança, tá bem? Quer dizer, não tenho mais idade para ser mãe de criança nenhuma. Então, eu sou a avó da criança, tá? Eu sou a avó da criança. Estou te questionando que você vai pôr um tubinho no nariz do meu neto? Vai doer, nutricionista Flávia. A terapia nutricional, e aí você falou uma coisa que eu lembrei muito, não sei se ele está aí escutando, o Ricardo, né? O Ricardo Rosenfeld, ele falava, na época da Santa Casa, ele falava assim, olha, ainda que em mãos experientes, a gente precisa prestar muito atenção. Se você estiver do lado de alguém passando uma sonda enteral, e essa pessoa estiver estressada, suando no bigode, com alguma coisa, está dando algum problema. Então, primeiro, tenha calma, a gente precisa sentar com uma comunicação efetiva, né? Com esse familiar, esse paciente que seja, porque a gente pode estar falando de um indivíduo lúcido, orientado, com autonomia, com poder de decisão. Primeiro, explicar o motivo daquela terapia, né? Trazer o tubo de alimentação ou o cateter, trazer como algo terapêutico. A gente sabe, está lá na RDC, terapia nutricional é um procedimento terapêutico, é para trazer benefício, é para levar nutrientes, é para ser um procedimento que que faz parte de um tratamento, né? E aí a gente vai precisar ser educador mesmo, dizer dos benefícios que aquela nutrição traz. Bel, acho que falar o óbvio, é chover no molhado. Não, na verdade, o óbvio precisa ser dito. É dizer que a gente precisa de nutrição para que, de alguma forma, a gente consiga ter a efetividade do tratamento da droga, da medicação que é instituída. A gente precisa da nutrição para poder fazer o processo de reabilitação, de ganho de força, de funcionalidade, é isso, acho que não tem mistério, com uma linguagem que seja acessível, e muitas vezes isso tem que ir junto, não é só o convencimento do familiar e da família. Talvez esse seja o mais fácil. O mais difícil é o colega. Não é a família. Exatamente. Não é a família. Não é o paciente. É a família. É o colega. É o prescritor. É o nosso colega. Exatamente. Então, esse, assim, eu acho que esse é um ponto-chave. Você sumariou bem o que eu gostaria de ouvir, mas eu acho que nós, como equipe, temos que saber, acima de tudo, conversar com os colegas e explicar por quê. Porque aí vem uma outra frase, mas antes de eu entrar no próximo assunto, eu gostaria de convidar quem está a assistir, estimular a que enviem perguntas via o Instagram, que vão chegar até nós, porque se acaso nós não tivermos matado a curiosidade de vocês ou abordado assuntos que vocês gostariam de ouvir, nós teremos um tempo suficiente para discutirmos isso com vocês, ainda que não possamos interagir ou ouvir via cores com vocês. Então, estimular a nossa plateia, e eu estou muito feliz com o número já, a que enviem as perguntas. Mas vamos lá. Então, nós temos que fazer essa abordagem com o próprio colega que nos pede interconsulta. E, como você disse, essa abordagem talvez seja a mais difícil do que propriamente convencer o paciente. E é um paradoxo, porque muitas vezes nós somos chamados por esse colega, não por... Porque existem outras maneiras, existem processos de triagem que te levam automaticamente a equipa a chegar ao doente. Mas, ainda, numa escala que depende de hospital para hospital, a porcentagem, se é hospital... Por exemplo, no meu hospital, os pacientes chegam, num dos hospitais que a gente trabalha, os pacientes chegam, a grande maioria... aliás, 50-50 via triagem direta ou os outros 50% por pedido de interconsulta. Mas tem hospitais que pode ser só por interconsulta. Independente da maneira como o paciente chega, se ele chega por pedido de interconsulta por um colega médico, esse colega é realmente
muitas vezes, aquele que a gente tem maior dificuldade, o que é um paradoxo, nos pede para avaliar, mas na hora que nós vemos que precisamos de passar o cateter, ele diz assim, mas você tem certeza? É isso mesmo? E é a nossa realidade. Mas vamos agora a um outro aspecto relevante. Quando você indica a passagem de um cateter nasoentérico, ou seja, o paciente está a comer, nós temos duas situações. O paciente que não está a comer, esse é fácil. O paciente que não tem um quadro neurológico, esse é fácil. O paciente que está entubado, é mais fácil. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Mas eu quero aquele paciente que está a comer e que você indica cateter nasoentérico. Qual que é o critério que você usa para indicar? A gente precisa entender, Bel, o que esse paciente está comendo, quanto que ele está comendo, né? Eu acho que não é só isso, é óbvio. A gente tem a indicação sine qua non, que é o tubo digestivo funcionando. Pode não estar 100%, mas ele tem que estar com capacidade da gente tolerar essa alimentação. Mas eu acho que tem um ponto, que é o que ele está comendo, que quantidade ele está comendo. E eu não estou falando só de alimento in natura, com fortificação, eu estou falando, inclusive, botando nesse pacote a própria suplementação oral, que está vindo por boca. Eu preciso entender quem é esse paciente do ponto de vista nutricional e já agregando o que ele tem de doença e em especial, que na verdade geralmente não é uma só, a doença que fez ele internar, né? Qual o impacto metabólico dessa doença no estado nutricional, na sua ingestão. Hoje, gente, o que mais a gente tem, isso é papo para outra live, mas é ferramenta validada, fácil, de baixo custo e rápida para a gente entender o que é risco nutricional, o que é desnutrido. Eu acho que fazer aquela pergunta muito, muito simples, né, para a gente. Toda vez que eu não puder, eu não quiser e eu não conseguir comer, eu preciso pensar, né? E aí, se eu estou falando da criança, é óbvio que a criança não é a minha praia, mas a gente sabe, classicamente na literatura, que a prematuridade é o erro inato de metabolismo, é o vômito e a diarreia incoercível, né? São esses casos. Mas quando a gente olha para o todo, eu tenho o risco nutricional, eu tenho a desnutrição associada a um consumo ineficiente de pelo menos 60% do que ele precisa. E aí vai variar 3 dias, 5 dias, mas é o que você fala. E óbvio, no paciente grave que não pode comer por boca, que a viral esteja contraindicada, é começar isso em 24, 48 horas, né? É o que a gente tem em termos de literatura com nível de evidência bastante robusto. Você usa algum ponto de corte de tipo para o paciente que está a comer, mas que não atinge as necessidades nutricionais? Você usa algum ponto de corte para ser mais incisiva na indicação do cateter? 60% de ingestão, 60% está de bom tamanho. E aí o que você falou, Bel, usar alimentação enteral para o indivíduo entubado, para o jovem obeso que fez um evento agudo neurológico, isso é clássico, isso ninguém vai errar. O grande desafio é, será que está todo mundo na mesma página de passar um dispositivo enteral para aquele velhinho hiponatrêmico, anêmico, no 10º dia de pós-operatório de uma artroplastia complicada de quadril? E que come um quarto da banana? É essa sacada, né? É esse paciente que aí, óbvio, eu tenho licença poética, eu sou nutricionista, estou confortável para dizer, não dá para ficar esperando que amanhã ele vai comer. Não, mas comer um pouquinho, não, mas amanhã ele come, porque a fulana vai trazer a sopinha, porque hoje eu vou misturar o suplemento. Passou um dia, e aí ele fez outra pneumonia, e aí teve que escalonar um antibiótico porque não respondeu. É disso que a gente está falando. Então, eu acho que tem um momento onde a gente acaba se desviando um pouco e se distanciando um pouco da indicação, quando a gente acha e não consegue alinhar, a gente profissional não alinha expectativa com a gente mesmo, no sentido de, esse cara não vai comer. Então, quando eu tenho o diagnóstico nutricional, eu sei que doença que é, como é que ele era do ponto de vista pregresso, eu consigo imaginar o que é prognóstico nutricional. Eu estou falando de um pré-operatório de um indivíduo eutrófico de 70 anos, de colestectomia, ou eu estou falando de uma cirurgia gástrica de um tumor de cabeça de pâncreas? Ou de uma osteossíntese de fêmur de um velhinho que já tem Parkinson? Assim, isso para a gente, né, especialista, isso é muito medular, isso é muito claro. Acho que, de novo, o desafio da gente
é traduzir isso em agressão metabólica, em repercussão, em desfecho, né? Porque para a gente não tem dúvida, né? Não, mas entre aspas, aí eu vou ser um pouco crítica, porque vou fazer, inclusive, uma análise da equipe com quem eu trabalho e que às vezes eu tenho que puxar a orelha do pessoal dizendo: vocês estão à espera de quê para passar um cateter neste paciente? Porque é Sim. exatamente isso que você falou. Ah, ele comeu. Tá, ele comeu hoje 50%. Ah, ele comeu. Não, amanhã, hoje foi um pouquinho melhor, 70%. E aí vai aquela expectativa e fica 1, 2, 3 dias. Pessoal, para mim, ponto-chave é: o paciente está nutrido, eu posso ser um pouco mais expectante na indicação do cateter. O paciente está desnutrido, eu Não não tem posso conversa. esperar. Esse paciente já não tem reserva. E se ele tem aquilo que você mencionou, uma magnitude do trauma, e entenda-se trauma, agressão, seja agressão clínica por uma pneumonia grave, seja um pós-operatório gastrointestinal ou até ortopédico, seja de magnitude de moderada a grande, se esse paciente é desnutrido, não tem reserva. Não tem reserva, o processo de cicatrização vai ficar todo alterado, começando pela própria resposta orgânica ao trauma, que vai ficar exacerbada, aumento da resistência periférica à insulina. Então não adianta ficar nessa expectativa que vai comer, porque não vai. Já está bem demonstrado em pacientes cirúrgicos, submetidos a grandes procedimentos cirúrgicos, que voltam a recuperar o apetite em torno de 6 semanas. Isso era uma coisa que nós não sabíamos há alguns anos atrás, quando não conhecíamos a produção de hormônios enterais. Então, Sim. nós sabemos que tanto grelina como o PYY ficam alterados após grandes agressões, o que impedem esses indivíduos de ter apetite e, por outro lado, ao mesmo tempo, tem saciedade precoce. Não fiquemos com essa expectativa que vai comer, porque não vai comer. E aí, uma coisa que eu acho que ajuda demais é fazer exatamente o balanço nutricional a cada diário, óbvio, isso é diário, e isso perpassa, inclusive, por pontos que nós temos que lutar em serviços de auditoria e acreditação, que é o balanço nutricional. Porque hoje muita gente diz assim: a terapia nutricional não funciona. Peraí, não funciona ou não foi bem feita? Porque se eu calculei 1.000 calorias para um paciente e eu estou a dar 500, que seja 500 por via oral e com suplemento, já está errado. Ou se eu estou a dar nutrição integral que eu não atinjo as necessidades nutricionais, também já não está certo. Talvez eu tenha que passar para outra via de terapia nutricional. Então, o que nós precisamos, que as pessoas tenham essa conscientização, e aí eu cutuco a equipe de terapia nutricional, é que, infelizmente, e eu vou poder dizer que em muitos lugares, pelo menos nós temos dados de Minas Gerais, onde existem hospitais onde se dizia que existiam equipes de terapia nutricional, esses índices de qualidade, este é um deles, né, o balanço nutricional, não é realizado. Então, como é que eu vou dizer que eu vou tomar a conduta, ou até mesmo convencer aquele colega que está cético e que não quer aceitar a passagem do cateter, sem ter números? Então, esse é um ponto que nós temos que lutar: é qualidade, é segurança do paciente, é fazer balanço nutricional. O número vai nos ajudar a tomar a decisão. E, Bel, tem uma coisa importante que, assim, todo mundo de gestão fala isso, né? O que a gente só mede o que a gente avalia. Isso é uma máxima, mas que é uma realidade. E aí a gente sabe da realidade de alguns hospitais, a gente sabe de dimensionamento de profissional. Eu não sei quais são os teus dados, a experiência que a gente está na transição, como é um hospital de transição e a gente trabalha com princípio, meio e fim, eu preciso treinar e educar alguém para continuar esse cuidado. A gente precisa ser muito vigilante e empoderar essa família cuidadora. Então, será que é o nutricionista também, em todas as instituições, que tem que ser esse responsável por essa liderança do consumo? A gente tem família, a gente tem cuidador, a gente tem copeira.
Gente, não é o nutricionista que carrega a bandeja, é o copeiro. Por que ele não leva a folhinha lá para marcar se comeu 50%, 75%? Depois a liderança, o nutricionista, o técnico em nutrição, quando começa a analisar isso, a gente precisa começar a criar estratégia, né? O ótimo é inimigo do bom. Eu acho que precisa. O primeiro ponto é a gente identificar o problema. Identificou o problema e vamos começar a pensar a estratégia, né? Eu acho que tem. Então, agora nós já falamos um pouquinho das indicações, falamos da importância, eu acho que eu posso resumir as palavras de nós duas em termos da importância de empoderar o outro, e quando se indica o outro, é o paciente, quando ele tem condições, são os familiares, mas são todos os demais profissionais de saúde que estão ali, porque afinal de contas, é o valor da equipe. Aliás, já estou aqui desafiando o pessoal, porque amanhã, esse mês, nós começamos com os 2 pés e amanhã nós vamos continuar com outro webinar, agora via direta plataforma da sociedade, para falar da interdisciplinaridade, que é fundamental. Então, eu não vou fazer spoiler do que nós vamos discutir amanhã, mas já convidar quem está conosco hoje para participar da atividade da amanhã, que nós vamos exatamente discutir o papel de cada um no contexto da interdisciplinaridade. Muito bem. Você acha que pode passar cateter nasoentérico? Enfermeiro e médico. Exatamente. Então, no nosso país, essa atribuição técnica contempla a habilidade desses 2 profissionais. E muitas vezes eu ouço dizer assim, mas toda vez que o enfermeiro vai passar é muito difícil. O problema, pessoal, é que tem que aprender direito. Amanhã nós vamos discutir isso também. Tem que aprender direito. Não é o paciente não é o experimento. Então, a indicação, a passagem deve ser treinado em modelos. Bastantes passagens e modelos para depois chegar ao ser humano. O que nós vemos, infelizmente, na prática é que o profissional, e é independente se é médico ou enfermeiro, faz as primeiras tentativas no paciente. Mesmo que ele conheça a anatomia, uma coisa é conhecer, a outra coisa é pôr a mão na massa, da teoria para a prática. E a prática deve ser começada em modelos. Ou então, sobre orientação direta de alguém com grande experiência que está ali para apoiar. E por que isso aí? Não só pela questão de segurança do paciente, mas mais do que tudo, pelo conforto, ao contrário, ou seja, o desconforto que quem não sabe passar o cateter vai causar no paciente. E isso sim, pode ser depois a negativa para ele não aceitar. Tá? Isso sim, e não é força, é jeito. Todas as vezes que eu chego ao quarto de algum doente e teve sangramento de narina ou teve essa história, eu já sei que quem tentou passar não tem experiência nenhuma. Isso é o que denigre depois a nossa imagem. Vamos passar para o próximo passo, que são os cuidados. Vamos lá, passamos o cateter, começamos a terapia nutricional e aí já vamos responder algumas das perguntas que estão sendo feitas, como cuidar, como garantir que essa terapia nutricional está sendo administrada de forma adequada. O que é que você faz no seu hospital? Bel, a gente primeiro começando do início, né? Se a gente indicou, entende que essa indicação está correta. A primeira coisa e aí eu falo do hospital de transição, que na verdade... Então vamos lá, tem uma pergunta aqui que já é assim, quem indica cateter nasoentérico? A indicação, a prescrição, ela é médica, a prescrição dietética do nutricionista, mas a gente está falando de uma equipe, não está falando de um bando, um atrás do outro. Então exatamente. É equipe, eu acho que não tem mistério. Eu acho que isso é equipe. Óbvio, a decisão é médica, mas a decisão é conjunta. E é médica do médico da equipe terapia nutricional, em conjunto
com os demais equipes. Amanhã nós vamos falar sobre isso também. Pode continuar, desculpa te interromper, mas é porque as perguntas estão chegando e eu já estou aproveitando a tua... Não, claro, eu vi que subiu alguma coisa também de desmame. Então, eu já vou aproveitar o gancho e já vejo. Então, o que acontece? Começando do início, eu tenho ali a indicação, eu fiz a minha prescrição. Aliás, tem uma outra pergunta aqui. O paciente é nutrido, não tem risco nutricional, mas tem risco de broncoaspiração. Pode ser indicado cateter nasoentérico? Essa eu vou responder, tá? Essa eu vou tirar a sua fala. Olha, eu não conheço esse paciente. Isso é um modelo fictício, porque o indivíduo que tem risco de broncoaspiração, invariavelmente, é um paciente ou está idoso, ou teve complicações relacionadas a problemas mecânicos orofaringianos. Isso, por si só, já é isoladamente um risco nutricional. Então, a Carla, que fez esta pergunta, Carla, foi ótimo você ter levantado isso, mas é uma situação raríssima de acontecer, porque as coisas estão inerentes. Mas, suponhamos que é uma situação rara, sim, pode ser indicado cateter nasoentérico, ou até mesmo, se comprovar a aspiração sem ser reversível, o tratamento com fonoterapia, com técnicas de deglutição, até pensando mais adiante em uma via de acesso permanente. Tá. Pode ir, então, claro. Tá, então o que a gente vai ter que fazer? A gente, considerando que a gente fez a indicação correta, eu estou provendo já nutrição via esse tubo de alimentação, eu preciso garantir se, de fato, o que eu prescrevi, esse paciente está recebendo. E o recebendo é calcular prescrito versus infundido. Eu acho que isso é clássico, é um indicador bastante básico e comum. E aí, de novo, a gente está dentro de uma equipe de saúde, precisando ter a equipe de enfermagem bastante perto da gente, porque a gente vai precisar entender se o que eu prescrevi está, de fato, recebendo. A gente sabe que isso é um problema no mundo, né? É um problema no meu hospital, deve ser no seu. A gente tem uma dificuldade, né, de que os pacientes recebam tudo que é prescrito. Eu não estou dizendo do paciente grave que as coisas são mais delicadas, mas isso acontece no paciente da clínica médica, no paciente da transição. E aí, de novo, a gente está falando de educação, de novo, a gente está dizendo que não pode deixar muito tempo em jejum, que não se para a dieta para diarreia, que, na verdade, a gente precisa fazer com que todas as variáveis possíveis de interrupção sejam controladas e conhecidas. E eu acho que depois disso, né, fazendo a coisa bem macro, é medir através de uma avaliação nutricional se isso está surtindo efeito, né? Eu traço uma meta, prescrevo para atingir essa meta e eu tenho que saber se de alguma forma o que eu prescrevi tá dando certo, né? Mas aí você tocou num ponto, antes de eu te fazer essa pergunta do ponto que você tocou, tem um comentário que eu gostaria de acrescentar, no sentido de que, por exemplo, sabendo a realidade do que o prescrito nem sempre é infundido, e isso ocorre muitas vezes porque é pausa para banho, é pausa para medicação, é pausa porque fez fisioterapia e teve que ficar em jejum por causa do paciente de risco. Não é obrigatório, não é absoluto. Na nossa instituição, por exemplo, quando o paciente está em infusão contínua, o dia já não tem 24 horas, o dia já tem 20 horas, porque é o tempo que a gente já sabe que, em média, na nossa instituição, há uma pausa de 4 horas para todas essas coisas. Então, eu sugiro que cada pessoa em sua instituição avalie qual que é o tempo nessas 24 horas que normalmente há interrupção para todas essas atividades e já distribua as calorias por esse tempo. E se é dieta intermitente, que veja que não bata com o momento de, por exemplo, fazer fisioterapia, ou seja,
que conheça a realidade do local para minimizar as interrupções associadas a outros procedimentos que vão desde o caminhar, a fisioterapia, o ir para a hemodiálise, a ser transportado para o centro de feridas para fazer hiperbárica. Tudo isso é importante a ser reavaliado. O outro aspecto e aí de novo nós estamos falando da equipe. Já estou fazendo o spoiler da manhã, né? Porque isso não sou eu, médica, que eu consigo, não é você, nutricionista, todo mundo. Agora, tem que haver um processo para saber. E o processo é exatamente o balanço nutricional que deve ser feito. Você considera que a não oferta daquilo que foi calculado e prescrito é uma complicação ou uma não conformidade, ou as duas coisas? Ai, Bel, são as duas coisas. É uma não conformidade, porque isso é um processo descrito, isso está claro, e uma complicação, porque a gente sabe qual a complicação do balanço energético negativo. São as duas coisas. Uhum. Ai, tô Sem adorando, dúvida. eu tô me sentindo na aulinha, na provinha, tô adorando isso. Porque a gente não combinou nada. A Flávia não sabe nada das perguntas, isso aqui não foi nada programado. Eu falei com ela, deixa comigo que nós vamos tocar. Eu até tentei, mas a Bel, desse jeito acelerado, a gente teve uma ligação de 1 minuto no telefone. Vamos lá, vamos lá. Eu falei, vamos lá, eu tô adorando. Então, na rotina do seu serviço, é estimulado que as pessoas façam registro de não conformidades? Vocês cobram isso? O que você pode falar sobre essa conduta chata? Porque aponta o dedo no nariz de muita gente. Toca na ferida do outro. Bel, isso é uma questão cultural. A gente não tinha essa prática. Eu confesso que é uma prática que ainda está em construção de formação, porque as pessoas não se sentem confortáveis, elas entendem que aquilo é um apontamento pessoal, é o erro, é culpabilização. Eu acho que existe uma cultura da gente entender que o problema está no processo e não nas pessoas. E, óbvio, é feito por pessoas, mas a gente sim, até porque a gente é uma instituição acreditada pela JCI, a gente vem desenvolvendo, junto com o apoio da qualidade, a notificação da não conformidade, a discussão, e chamar à discussão esses pontos, né? Mas ainda precisa avançar bastante, porque isso é uma questão cultural, eu vejo por esse lado. Muito bem, ainda dentro das indicações não conformidades, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai acrescentar ao que nós estamos a discutir. Quanto tempo, para estes pacientes que estão em baixa ingestão, qual que é o tempo do uso do cateter nasoentérico? Essas perguntas de tempo são muito interessantes, porque tem muita coisa que é arbitrária, né? Que nem essa história. Tem que trocar uma sonda em 30 dias. Quem que disse isso? É a qualidade da sonda que vai dizer, o teu cuidado. E assim, como é que esse paciente está respondendo à terapêutica que a gente instituiu? Vai ter, se a gente for pensar em migração de uma sonda para um curto prazo, ou de uma sonda de longo prazo, tem lá um número cabalístico, né, de 4 semanas, só que, de novo, quem é o paciente? Eu estou com um idoso de 70 anos que está no 3º infarto cerebral, que já é disfágico e está com uma sonda há 2 semanas. Você vai esperar o 4 evento para fazer a gastrostomia? É uma situação, né? Então, tem tudo isso. E aí eu já pego o gancho dessa pergunta para ver uma pergunta que subiu aqui, que fala do desmame, que também eu acho que tem a ver, né? Da mesma maneira, Bel, que você colocou que pode ser traumático uma sondagem a partir do momento que você tem com um profissional não treinado, você ter que repassar um cateter diante de uma não saída inadvertida dele, mas de uma sacada premeditada, isso é muito ruim. É que nem gripe mal curada, como dizia a vovó, né? Então, é preciso que a gente estabeleça, isso na literatura já está bem definido, um desmame. De novo, eu tenho essa fala, eu acho que eu repito isso há 20 anos. O sujeito comer 1/4 da banana, ou ter aberto a boca e ter tomado 2 colheres de sopa, não significa que ele está apto, nutrido o suficiente ou em condição de tirar um dispositivo enteral. A gente precisa garantir, e aí a equipe da fono tem que estar muito junto para poder adequar a consistência e junto da consistência entender se naquela consistência o nutricionista vai fazer isso
consegue contemplar com suplemento ou sem suplemento tudo que ele precisa, mas eu tenho que pelo menos garantir que esse sujeito coma 75% nos próximos 3 dias, né, consecutivos, para eu sacar isso fora. Senão eu vou ficar patinando ali da mesma maneira. Esse comentário é muito interessante porque eu compartilho integralmente da sua posição. Eu acho que tirar um cateter para depois dizer, pô, mas não comeu, e agora vou repassar, nossa, isso sabe assim, isso é uma agressão tremenda. O que nós fazemos e de novo, eu acho que temos que ter muito cuidado em não generalizar, porque cada doente é único. Aliás, se guia fosse fácil, eu punho um computador, a inteligência artificial, à beira do leito e ia saindo me dizendo. Não é assim. Cada doente é único e eu tenho que decidir naquele doente. Mas, de uma forma genérica, algumas coisas nós fazemos. A primeira etapa é passar para uma alimentação mais fisiológica, que seria a intermitente. Depois que nós percebemos que é intermitente, o paciente começou a comer um pouquinho melhor, quantificamos, a gente desliga a dieta durante o dia e faz só noturna, para ver, porque assim, a dieta não tira o apetite em termos, se você está distendendo o estômago o tempo inteiro, principalmente com a intermitente, aquilo é uma possibilidade de comandar o cérebro que eu não preciso comer. Então, sem dúvida nenhuma. Então, nós desligamos a dieta durante o dia, passamos para a noturna, contínua, lá enquanto o doente está a dormir, para garantir, e, de novo, mensuramos o que é que o doente está a comer, e sempre o nosso ponto é 3 dias, no mínimo, para a gente avaliar. E aí, ele atingiu 75%, 80%, gosta dos suplementos, já testámos um suplemento, já testámos o módulo, vai bem, beleza, nós tiramos o cateter. Fora isso, nós não tiramos o cateter. Ah, mas ele comeu o almoço. Tá bom, mas ele não atingiu as necessidades nutricionais. E nós usamos muito isso até para discutir os números. Usamos muito os números para discutir com as equipes assistentes. E mostrar que não vou tirar o cateter porque não tem condições. E eu costumo dizer que terapia nutricional não pode atrasar a alta hospitalar. Ninguém prende doente no hospital porque está com nutrição enteral. E aí vem exatamente a importância da transição, que é o que vocês fazem muito bem e que é a sua dedicação. Ou seja, a programação de uma alta, a manutenção do paciente no hospital porque ele está em transição ou porque, gente, não precisa, vai para casa, acompanha-se em casa, aí vem as equipes de cuidado domiciliar. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa estar na nossa cabeça. E quando eu digo na nossa cabeça, da equipe. Só tira cateter quando tiver a certeza. E nem sempre a certeza depois se concretiza. A gente pode falhar, mas a possibilidade de falhar se nós seguirmos essa etapa é muito maior. Porque, como a pergunta que eu te fiz, eu considero não conformidade e complicação o paciente ter uma estratégia terapia nutricional e não atingir. Eu acho que a falha é nossa. Sim. Tá? Nesse sentido, você mencionou uma coisa que eu também quero cutucar. Por quê? Porque a gente ouve isso todos os dias. Pô, mas vocês estão fazendo terapia nutricional, o paciente não engorda. O paciente não engorda. Qual que é a sua percepção disso aí? Ele não engorda, mas será que é só o peso que a gente precisa avaliar? Hoje em dia a gente fala muito do estado nutricional relacionado à funcionalidade, né? Então eu preciso saber, eu estou tornando esse sujeito melhor do ponto de vista funcional. Ele não sentava, hoje ele senta. Não ganhou 1 grama, perdeu 1 quilo porque redistribuir água corporal, tá valendo. Eu preciso, assim, a gente enquanto profissional da área de terapia nutricional, a gente precisa olhar, né, esse paciente de uma maneira multifacetada. Não é o peso somente, não é a dobra cutânea somente, como é que eu estou conseguindo contribuir para a performance desse sujeito enquanto atividade de vida diária, enquanto ele está funcionalmente apto, né? Eu acho que é um pouco. Esse é um ponto-chave, porque infelizmente também vários profissionais
que trabalham com terapia nutricional ainda se baseiam no tal do peso, e já nem vou falar do IMC, que eu já matei o IMC, já escrevi a marcha fúnebre para o IMC há muito tempo, detesto falar do IMC, salvo raríssimas exceções, mas assim, voltando, ainda há muitos profissionais que se baseiam em peso e antropometria para dizer que está funcionando. Oh, gente, isso é tão equivocado, é funcionalidade. E sabe como que a funcionalidade às vezes é? De manhã eu estou com não quero comer, não quero fazer nada, não sei o que, mais tarde você chega lá, o paciente está com batom nos lábios, está sentada, isso foi melhora da funcionalidade do humor. A gente, volta a repetir, não há inteligência artificial nenhuma no mundo que vá substituir a percepção de um bom profissional para avaliar a terapêutica que está. E esse é o papel que nós temos que ter de educar os outros. Eu já digo, olha, se não perdeu já está muito bom. Ganhar no hospital, cruz credo, se ganhou peso no hospital tem algo de errado. Provavelmente ganhou foi muita água, porque ninguém incorpora peso e quando eu falo peso, eu falo de todos os componentes. Mas o componente muscular é que não ganha mesmo, porque a gente sabe que o componente muscular não é só alimento, é atividade física. E você entra no quarto dos pacientes no hospital, são todos deitados na cama, todos. Quando muitos sentados na cama, poucos na cadeira, para não falar que não estão a andar. Então, como é que você vai construir massa muscular sem atividade física? Então esquece, pessoal, esquece peso, antropometria para dizer que a terapia nutricional está a funcionar e conversa direitinho com os demais quando vem dizer que o paciente não ganhou peso, porque não vai ganhar mesmo não, porque se ganhou, inclusive, deve ser água. Olho, tem água em algum lugar, mas não tem edema. Olha, para eu diagnosticar com edema clínico, já tem pelo menos mais ou menos 8 litros de água lá dentro. Tá? Isso é o que os trabalhos nos mostram. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa atividade e eu gostaria que a gente abordasse, por último, um tema que é um pouco espinhoso. Cateter na terminalidade. Todos nós somos finitos. Sim. Cateter naquele paciente que foi definido cuidado paliativo predominante ou exclusivo. Mas antes de você conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria só de avisar a quem está a nos assistir que esta atividade está gravada e vai ficar disponível no canal dos sócios da SBNPE. E também, antes de você responder, tem um paciente, interessante que nós temos um paciente, e são bem-vindos, porque nós na sociedade vamos cada vez mais trabalhar o empoderamento, estamos até criando a página para o paciente e familiares, em breve estará no ar, que ele ficou 1 ano com cateter naso para depois partir para a gastrostomia. Você deve ter ficado bastante incomodado, certamente se tivesse sido meu paciente, eu teria indicado mais precocemente. Mas vamos lá, se posiciona aí em relação aos cuidados paliativos, sejam esses predominantes ou exclusivos. Maravilha, Bel. Eu acho que isso é uma pergunta muito, muito oportuna. A gente está falando de cuidado de fim de vida, a gente está falando de demência avançada, que também é um grande exemplo. Isso é um assunto polêmico, porque, na verdade, a gente sabe da repercussão e da conotação, da definição, né, do alimento, né, de nós latinos. A gente come porque a vovó diz que saco vazio não fica em pé, a gente tem o poder do acolhimento da alimentação, mas a gente é sociedade, a gente é técnico, a gente fala de evidência. A gente fala de evidência com uma capa de açúcar, mas a gente é uma sociedade, tem que falar de evidência. O que a gente tem? A gente não tem respaldo na literatura que nos suporte que fazer terapia nutricional, instituir um procedimento terapêutico, seja ele enteral ou parenteral, vai gerar benefício em doentes em cuidado paliativo com doença ameaçadora de vida, sem proposta terapêutica, modificadora de doença. Então, não vai cicatrizar, não tem evidência que cicatrize lesão por pressão, não tem evidência que aumente qualidade de vida, não tem evidência que aumente a mortalidade, não tem evidência que melhore funcionalidade. É fácil isso? Não, de novo, a gente está isso está dentro das metas de segurança do paciente, que é a comunicação efetiva. A gente precisa fazer gestão compartilhada, a gente precisa trazer
paciente e família para o centro de cuidado, e não é dizer, família, olha, tem essa, o que você acha? A família não é técnico. A gente precisa construir o cenário, dizer, se fizer assim, vai acontecer isso. Se fizer assado, vai conseguir isso. Do ponto de vista técnico, a gente traz isso aqui. Não pode ser um cardápio de escolha. Não é uma opção, né? Eu acho que é um ponto de educação bastante grande também para a equipe de saúde, porque muitos dos nossos colegas sofrem. Poxa, mas não vai comer? Mas vai morrer de fome? Mas vai piorar a lesão? A gente não tem hoje na literatura evidência que nos suporte. E aí, de novo, a gente precisa acolher família, paciente e os nossos colegas. E, de novo, a gente está falando de um processo de educação. Muito bem. Como eu disse, restam-nos poucos minutos. Eu gostaria de fazer alguns avisos, convidar quem não é sócio a se tornar sócio da nossa sociedade. Temos em mente continuar divulgando conhecimento, ciência. Todas estas atividades patrocinadas estão abertas no momento da realização, mas depois ficam fechadas em canais específicos. Então, o sócio se beneficiará de poder ter acesso depois a atividades que ficam armazenadas, além de descontos em eventos, no nosso congresso, eventos patrocinados, possibilidade de diretamente termos participação em resolver situações de defesa profissional. Este é o nosso papel na sociedade. Então, gostaria de convidar aqueles que ainda não são sócios se juntarem a nós e também já desafiar que nos mandem sugestões de temas que gostariam de ver discutidos. Volto a convidar para o webinar da manhã, que é interdisciplinaridade. Amanhã, a grande maioria que estará nesse webinar somos nós da diretoria, porque acreditamos que temos um papel de esclarecer como exemplo. São membros da diretoria, dos comitês que estarão conosco amanhã. Venham participar e sintam-se à vontade de, via meios de comunicação da sociedade, Falo Comigo, não chat Instagram, nós vamos cada vez menos responder via Instagram. O Instagram é a nossa maneira de nos comunicarmos com vocês, mas não de respondermos dúvidas, porque isso demanda tempo demais de ficar conferindo toda hora, e nós não temos essas pessoas, mas façam isso via Falo Conosco, contato @spnpe, e será um prazer poder esclarecer dúvidas. Aqueles que gostaram, tragam seus colegas, será um prazer tê-los conosco. E, por último, mais uma vez, agradecer muitíssimo à Nestlé por ter apoiado esta atividade, que está a ser transmitida via Instagram e ficará disponível no canal Avante. É grande parceira nas nossas atividades e é uma via de mão dupla. A ciência se faz com a participação de todos. E a indústria, sem dúvida alguma, com ética, pode nos ajudar a chegar até vocês. Flávia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito participar desta nossa primeira atividade do ano. Atingimos um público para a primeira atividade do ano de mais de 300 pessoas. Maravilha. Muitíssimo obrigada. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades, porque, sem dúvida nenhuma, experiência, carisma e simpatia andam de mãos dadas e nos ajudam a facilitar esta discussão. A todos vocês que nos assistiram, muito obrigado por terem dedicado essa hora à ciência e à educação, ao aprendizado e principalmente por nos prestigiar como sociedade. Contamos com vocês em outras atividades, estejam sempre atentos que teremos sempre novidades. Uma boa noite a todos e até amanhã para aqueles que nos vierem prestigiar. Maravilha.
Eu que agradeço, Bel. Um beijo a todos. Meu coração é do SBNPE. Fiquem com Deus. Obrigada, Nestlé, pelo convite. Boa noite a todos.